Jujutsu Kaisen, um dos novos queridinhos da Shonen Jump. Em outubro de 2020 tivemos a estreia do seu anime, e eu resolvi deixar a minha preguiça de lado e dar uma chance. Felizmente, eu tive uma surpresa boa, e achei que os episódios de apresentação foram muito bem feitos. Quer descobrir como um mangá ou um anime fazem um bom início? Então vem comigo! Eu sou o narrador, e nesse vídeo eu vou te contar como Jujutsu Kaisen começa a sua história. Pra quem não conhece, Jujutsu Kaisen é um mangá e um anime que conta a história de Yuji Itadori, um garoto meio fora do normal que acaba se envolvendo com um mundo paranormal, cheio de maldições. Nesse vídeo vamos analisar o anime, do episódio 1 até o 3, então teremos spoilers referentes a eles. E isso aqui é uma análise técnica da narrativa, ou seja, como o autor do mangá e os roteiristas do anime fizeram para apresentar situações e gerar engajamento no leitor e no espectador. Então, vamos lá. O anime abre com uma cena do futuro, onde temos uma situação incomum e um nível alto de tensão. O protagonista está preso e vai ser executado. E também perguntam para ele qual deles ele era nesse momento. Essa cena já estabelece algumas coisas na história. O famoso foreshadowing. Mesmo que não seja algo impactante, isso já prepara o nosso cérebro indiretamente para as próximas coisas que vão acontecer. Mas falando sobre as coisas que essa cena estabelece. O protagonista vai se envolver em algum tipo de problema paranormal, e provavelmente vai fazer uma baita besteira. E também, aparentemente, ele possui duas personalidades ou algo do tipo. Esse tipo de cena serve para aumentar a tensão inicial da história, para prender a atenção das pessoas, já que provavelmente daqui a pouco vamos ter partes menos interessantes. Dito e feito, depois dessa cena, voltamos um pouco no tempo, e temos a apresentação do dia a dia do personagem na escola. Mas por que a gente iria se interessar em ver a vida desse personagem? Se um personagem não nos cativa, acompanhar a história começa a ser um fardo, e eventualmente leva à perda de interesse. Então, mesmo que um quadrinho ou anime tenha um visual ou conceito bacana, se os personagens não nos cativam, quanto mais tempo passa e quanto mais texto o autor coloca, mais difícil fica de acompanhar. Afinal, para que ler texto e mais texto sobre alguém que não nos interessa? Por isso é necessário criar cenas de empatia pelo personagem, para que o fato de passarmos tempo vendo a história dele, lendo conversas sobre ele ou com ele, se torne algo interessante por si só. E é exatamente isso que acontece em Jujutsu Kaisen. Antes de apresentar a vida escolar dele ou qualquer outra coisa, temos uma cena de criação de empatia. Itadori liga para o hospital, onde o vô dele está internado. Estar em uma situação ruim, como ter um parente internado no hospital, é uma situação que gera empatia facilmente. Afinal, todos nós já passamos por isso, e quem ainda não passou, só de imaginar já bate a bad. Existem várias técnicas para criar empatia, e todas as técnicas que eu vou comentar aqui já foram analisadas a fundo por mim no meu vídeo A Arte de Apresentar Personagens. Vou deixar o link em todos os lugares aqui do vídeo. Depois desse ponto, cortamos rapidamente para um membro da Jujutsu Tech, uma organização que lida com maldições, e ele está procurando por um objeto amaldiçoado, o que faz com que a trama da história comece a ser melhor apresentada. Esse corte de perspectiva é feito para administrar a tensão da história. Se uma história tem uma tensão muito baixa, ela é desinteressante, e se ela tem uma tensão muito alta, ela é cansativa. Então os autores fazem cortes de perspectiva ou mudanças para histórias paralelas para administrar a tensão como uma onda, aumentando e abaixando, fazendo com que ela tenha um ritmo confortável para ser consumida. Depois, voltamos para o protagonista, e ele está se divertindo com os amigos no clube de estudo de paranormalidade. Em geral, essa cena serve para gerar empatia para a galera que está ali, visto que eles só querem se divertir e sempre tem alguém tentando acabar com a farra deles. Essa cena também serve para dois propósitos extras. Começar a fazer um foreshadow sobre os elementos paranormais na escola, e também para criar uma situação onde o Itadori encontre com o Fushiguro, o membro da Jujutsu Tech.
Por fim, os acontecimentos levam a mais uma situação para gerar um pouco de empatia pelos membros do clube de paranormalidade, e também mostra um pouco da personalidade do Itadori e as suas habilidades completamente sobre-humanas. Quando eu vi o anime gastando tempo com os membros do clube, eu logo pensei, acho que vai acontecer alguma coisa com eles. O humor também é uma ótima maneira de gerar empatia e aliviar o desgaste de ler algo que você não está totalmente engajado. Por isso eu acredito que Shonen tem tanto humor assim, já que a janela de atenção de adolescentes e pré-adolescentes é muito menor do que a de um adulto, e eles precisam sempre chamar a atenção do leitor. A partir daqui vai ter uns spoilers mais pesados do episódio 1, beleza? Depois de tudo isso, o Itadori visita o avô no hospital, e durante a conversa com ele, temos algumas coisas que eu acho que são pistas para o futuro. Aparentemente, tem alguma coisa importante sobre os pais do Itadori, e isso deve explicar as suas capacidades físicas além do normal. O vô reconhece a força dele, e diz pra ele usar ela pro bem, mas que não tem problema acabar indo pelo mau caminho, desde que seja para ajudar as pessoas que ele gosta, e que depois ele volte pro bom caminho. Pra mim, fica bem na cara a relação com algum poder extremamente poderoso, mas maligno, que habita ou vai habitar o corpo do Itadori. E a maneira que o avô fala parece que ou ele sabe de algo, ou é uma maneira de preparar a narrativa para futuras atitudes do protagonista e servir como material emocional em flashbacks. E durante o diálogo eu já fiquei, mas que diálogo estranho. Ele tá falando algumas coisas bem forçadas, por assim dizer. Questões sobre proteger os outros e ajudar os outros. Independente do neto ser forte, isso é um tipo de frase incomum. Só que ele completa dizendo pro neto não terminar como ele, sem ninguém ao lado no leito de morte. Isso abre espaço para pontos de enredo associados ao avô, caso o autor queira. E bem, se o avô dele não for importante, no mínimo essa última frase justifica narrativamente e emocionalmente essa conversa deles. Bem, depois disso, o avô morre. E a cena é muito bem dirigida, com a dificuldade do protagonista de falar isso com a enfermeira. E essa cena é um reforço da técnica de empatia. Depois, o contexto do mundo é explicado pra gente através de uma exposição em forma de diálogo. Lembram do que eu falei no meu vídeo analisando One Piece? Exposição é quando a informação é dada ao leitor, e ela pode ser direta, através de um narrador ou de um diálogo, ou indireta, através da ação dos personagens. E se for para fazer ela de maneira direta, pelo menos faça em um diálogo, de preferência em um diálogo que seja natural. Aqui é tudo ok, nada genial, mas também não quebra nossa imersão. Só o protagonista que parece escutar tudo aquilo e não tem nenhuma reação de desacreditar ou acreditar. Ele só fica meio meh, só vai com o fluxo da parada. Ainda é passável, mas eu fiquei... E lembra que eu falei que gastaram muito tempo focando nos personagens secundários? Então, isso aconteceu para termos uma cena com eles mais pro fim do episódio, onde eles correm perigo e o protagonista decide ajudar. Se não tivéssemos aquelas cenas anteriormente e não tivéssemos também a interação com o avô, esse momento, que é ok, ficaria completamente forçado. O fato de termos um pouco de hesitação dele é bacaninha, só que ele não ficar chorando em posição fetal depois de ver um monstro daqueles é estranho, mas beleza. O anime sabe disso, e faz questão de mencionar como o personagem aparentemente tem um parafuso a menos. Enfim, ele acaba comendo o dedo amaldiçoado pensando no que o avô dele falou sobre não ter problema de ir pelo mau caminho às vezes, desde que seja para proteger as pessoas que ele gosta. Ele entra no famoso modo Kyuubi, que é o meu termo genérico para protagonista que libera o poder maligno interno, e ele volta ao normal por vontade própria. Isso aí foi de fato uma surpresa. O episódio 1 acaba aqui, e acho que dá pra ver como ele é bem amarradinho no quesito narrativo. Ele não é inovador, e nem absurdamente bem feito em questões narrativas, mas ele faz o dever de casa, nos fazendo ter certo interesse de acompanhar o protagonista na história, dando um destaquezinho para personagens que vão estar em situações importantes, e amarra tudo tematicamente, a partir de uma cena importante, tanto para o protagonista quanto para o episódio. Antes de falar do episódio 2, se inscreve no canal. Toda semana eu posto análises técnicas de animes, mangás e jogos. Então se inscreve e dá o like para poder continuar vendo mais conteúdo.
No episódio 2, o Gojo aparece, e analisando o anime com mais atenção, eu fiquei incomodado. O cara aparece literalmente no momento certo, cheio de sacola de compras. E o outro personagem ainda diz que ele enrolou pra aparecer porque tava comprando porcaria. Pra mim, aconteceu uma dessas duas coisas. Ou ele ficou observando a situação pra ver no que iria rolar, e basicamente condenou um garoto inocente àquela vida de tormento, ou ele realmente estava levando a missão na brincadeira e quase deixou muitas pessoas morrerem pela negligência dele. Em ambas as situações, o cara agiu como um baita FDP. Depois disso, temos mais uma exposição sobre o mundo através do diálogo. E aí eles chegam na escola dos feiticeiros. E tudo foi feito direitinho, novamente fez o dever de casa. Porém, temos um ponto para prestar atenção aqui. Itadori é um protagonista que entrou na história de maneira reativa. Ele não foi para a grande aventura porque quis, e no caso a grande aventura aqui é ele coletar os dedos. Ele foi porque tá reagindo a coisas que acontecem. Se ele não for, ele morre. E quando ele completar a aventura, ele também vai morrer. Isso é até bacaninha e levanta muitas possibilidades para o futuro. Mas é importante que o protagonista não fique apenas reagindo a tudo que acontece. Isso eventualmente cansa. Afinal, um protagonista ativo move a história a partir das suas ações. E em geral, isso é muito mais interessante de se ver. Não que protagonistas reativos sejam ruins. O problema é ele ser apenas um protagonista reativo. Porque aí parece que é só um boneco que é jogado pra lá e pra cá. E os impactos da história nele acabam perdendo o peso narrativo. Mas aqui, o Itadori ainda parece ser um personagem que é bem ativo e tem sempre a iniciativa para fazer as coisas, e isso é bom. Só que, de qualquer maneira, esse tipo de comportamento narrativo acaba se manifestando na história pela motivação aparentemente fraca do protagonista, que é questionada pelo diretor da escola Jujutsu. Esse momento é importante para não fazer com que o protagonista seja só um personagem de uma história, e sim uma pessoa vivendo aquela história. E apesar de eu achar a motivação ainda meio fraca, a cena é o suficiente para tornar tudo aquilo acreditável e com sentido. Eu também achei legal o fato do autor perceber que levar o protagonista para missões seria contraprodutivo. Afinal, se ele morrer, ele não vai conseguir consumir todos os dedos. E aí ele taca a desculpa bem pensada de que o Itadori vai ressoar com os dedos e vai facilitar e permitir que eles procurem eles. E vamos pro terceiro episódio, que tem a função narrativa de apresentar a última personagem do grupo, a Nobara. A apresentação dela é... ok. Ela é forte, tipo, tem personalidade, mas sei lá. Assim, sinceramente, eu achei a motivação dela meio fraquinha, e a situação onde ela é colocada também achei meio solta. Como assim tinha uma criança ali no prédio? Lembro que eu sempre falo, dar dicas sobre o que vai acontecer no futuro, o famoso foreshadowing, é essencial. Então, se antes mostrassem uma criança correndo na direção do prédio ou algo do tipo, já seria suficiente. Mas, voltando para Nobara, ela é uma personagem ativa, então isso, naturalmente, é um ponto positivo na história. O fato dela ser bem ativa faz com que a presença dela narrativamente seja interessante. Novamente, temos duas histórias para administrar o fluxo de tensão, e também para apresentar o background dela, aplicando as técnicas de empatia, que na real, sinceramente, eu achei bem básico, vamos dizer assim. Essa foi uma parte que eu não achei nada demais, só que é compensado pelo fato da personagem ser ativa, como eu falei antes. E ela também não é só mandona e chata, às vezes ela é meio cabeça de vento, o que dá uma humanidade pro personagem. A interação dela com o grupo acaba acontecendo até que de maneira natural, à primeira vista, e nem parece que eles se conheceram agora. E apesar disso ser bom do ponto de vista da obra, que quer continuar avançando no enredo, eu achei que ficou meio rápido demais essa interação. Sei lá, sinceramente eu fiquei meio dividido nesse aspecto. A personagem tem pontos legais, mas eu achei que foi tudo meio rápido, sabe? O que vocês acharam? Eu realmente tô com dificuldade de fazer a minha cabeça. No fim do terceiro episódio, temos a cena dizendo que um dos três morreu. E por um momento eu até fiz um uou, mas todos eles aparecem no pôster. E sinceramente, conhecendo a Shonen Jump e a estrutura de mangás shonen, realmente eu acho muito difícil de realmente acontecer. Vai morrer e vai reviver depois, ou vai morrer e na verdade não morreu, só que as pessoas não sabem. Enfim, ou vai ser algum truquezinho ou simplesmente não vai ser verdade.
ou de fato isso tudo vai ser verdade e eu vou ficar surpreso. Ah, lembrando que eu nunca li Jujutsu Kaisen, então sem spoilers nos comentários, beleza? Confio em vocês pra gente continuar mantendo essa comunidade muito legal que a gente construiu aqui no YouTube. Esses 3 episódios foram legais de se acompanhar e analisar. Apesar de não reinventarem a roda, no geral eles fazem um ótimo trabalho para trazer uma experiência fluida para o espectador. E claro que tudo isso é potencializado pela animação que está muito boa. O início de uma história é o momento onde o autor tem a maior probabilidade de prender o consumidor. Então, para mim, é a parte mais importante de uma obra. Você concorda comigo? Ou acha que, por exemplo, o final é mais importante? E de Jujutsu, você achou os 3 episódios legais? Achou genérico? Me conta aí nos comentários. Eu, pessoalmente, vou continuar acompanhando, e pretendo trazer outras séries como exemplos positivos e negativos de aplicação narrativa. Se você curtiu o vídeo, dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma análise técnica. E se você quiser me apoiar, você pode comprar qualquer coisa no meu link da Amazon. Eu separei algumas promoções de mangás também, dá uma olhada no link no comentário fixado e na descrição. Também temos a área de membros, onde você pode ter acesso à área exclusiva no Discord, lives só para membros e muito mais. Se quiser bater um papo comigo, você pode me seguir nas redes sociais, elas estão aparecendo aí na tela. Inclusive, falando nisso, depois dá uma olhada no meu canal secundário, onde eu bato um papo mais informal com vocês e também posto vídeos exclusivos, além de destaques das minhas lives no sitezinho roxo, onde eu comento sobre mercado, game design e muito mais. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Pedro Teodoro, aos heróis Alzires Martins, Heitor Show e Pedro Henrique Matos Souza de Santana, e a todos que apoiam o meu trabalho. Então é isso, obrigado por assistir e até o próximo vídeo!